Nessa edição do Vida de Empreendedora no Digital, eu vou compartilhar com você qual foi a principal dificuldade que eu enfrentei desde que eu comecei a empreender, principalmente desde que eu comecei a empreender no digital especificamente. Se você quer saber qual é essa dificuldade, de repente, se você está vivendo ela por aí, como foi que eu superei essa dificuldade, porque sim, superei e hoje não é mais uma dificuldade, vem comigo aqui nesse vídeo, mas antes, solta a vinheta. Olá, mulher empreendedora, eu sou a Ive, seja muito bem-vindo ao meu canal, onde eu compartilho a minha jornada empreendedora e pego na sua mão para te orientar a sair do zero e começar a criar anúncios que vendem todos os dias no digital. Já aproveita e se inscreve aqui no canal, clica no sininho e vem fazer parte desse exército de mulheres empreendedoras que estão fazendo acontecer e conquistando a tão sonhada segurança e independência para finalmente criarem seus próprios anúncios sozinhas na internet. Agora, se você quer ser VIP aqui nesse canal, eu preciso te convidar para fazer parte da minha lista VIP que tá lá no WhatsApp. Ao entrar para essa lista, você vai receber com exclusividade e em primeira mão um aviso dos vídeos novos assim que eu adicionar no canal. Vale muito a pena você estar por lá, principalmente porque agora a gente tá tendo aulas ao vivo aqui todas as segundas às 17 horas e quem tá na lista VIP recebe o link de acesso da aula, recebe o aviso ali para poder participar e não perder nada mesmo. Então, para você participar, é só clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo, que eu tô lá do outro lado te esperando para fazer de você uma das VIPs aqui do canal. Eu tenho certeza que você que tá aqui assistindo esse vídeo, que já acompanha aqui o meu canal há algum tempo, já se deu conta que empreender não é fácil. Acertei? Tenho certeza que se você empreende aí há pelo menos um mês, 6 meses, você já teve como aí ter uma noção de como que é empreender. Não é fácil mesmo, é bem desafiador, porém eu não me vejo fazendo outra coisa da minha vida desde que eu comecei realmente assim a ter meu próprio negócio. Lá em 2014, eu não me vejo fazendo outra coisa, então tanto que eu comecei empreendendo quando eu ainda era CLT, ainda tinha um emprego e um ano depois eu saí desse emprego e comecei a viver única e exclusivamente do meu negócio. Mas antes de eu te contar qual foi essa maior dificuldade, eu preciso te contar justamente esse contexto para você entender por que que essa foi uma grande dificuldade? Porque embora pareça óbvio que você tenha que fazer isso, que era a minha grande dificuldade, para mim no início não foi necessário, né? Não foi uma coisa que eu precisava muito fazer, era uma coisa que era bem fácil. Antes de eu te contar qual que era essa grande dificuldade, qual que foi essa dificuldade que eu enfrentei, eu preciso contextualizar aqui para você entender, porque quando eu comecei a empreender 10 anos atrás, eu não precisava disso. A verdade foi essa. Eu fui precisar fazer isso, que é uma coisa, na verdade, obrigatória para todo empreendedor, mais à frente. Precisava fazer, obviamente, mas era bem mais fácil, você vai entender o porquê. Quando eu era funcionário, eu trabalhava como CLT, eu era funcionário de uma associação comercial da cidade que eu morava na época. Era uma associação, né? Não sei se você sabe mais ou menos como é que funciona uma associação comercial, mas tem vários comerciantes ali, vários empresários dos mais diversos segmentos, e eu já estava inserida nesse meio, então já era bem conhecida ali de grande parte desses empresários da cidade, empresários mais antigos, pessoas que já tinham ali um negócio bem sucedido. E quando eu comecei a empreender, que foi lá em 2013, eu comecei ainda prestando serviços de comunicação, porque eu era assessora de imprensa, então eu acabei sendo assessora de imprensa de outras instituições também da cidade, eu acabei tendo uma certa facilidade por já estar inserida no meio de empresários. E quando eu comecei a fazer gestão de rede social, que foi o que eu comecei fazendo lá em 2014, que foi o que eu segui fazendo no meu negócio propriamente dito, fui fazendo assessoria de imprensa ainda simultaneamente, né? O negócio era o mesmo, mas eu comecei a focar mais na gestão de rede social. Então, quando eu comecei também em 2014, foi uma coisa que foi ali fluindo, né? Um cliente foi indicando para o outro e assim aconteceu. E quando eu decidi sair no final de 2014, sair do meu emprego para viver única e exclusivamente do meu negócio, a coisa parece que andou ainda mais. Então eu não precisava me esforçar muito para ir atrás de cliente, vamos dizer assim, para que as pessoas me contratassem, porque um cliente foi indicando para o outro e acaba que quando você é indicado para alguém, né? Alguém te indica, é muito mais fácil você fechar essa venda, esse contrato. Na época eu trabalhava com contrato, né? Eu fazia um contrato com o cliente. É muito mais fácil você fechar esse contrato do que quando você não é recomendado ou não tem uma indicação ali, pelo menos nesse contexto da gestão de rede social, que era o que eu atuava naquela época. E aí a gente vai chegar aqui agora justamente no ponto que era a minha dificuldade, que era o quê? Vender.
Exatamente isso. Quando chegou em 2017, eu decidi viver, que eu queria viver só do digital, que eu não queria mais fazer gestão de rede social e queria ter ali meu curso online, dar mentorias, consultorias. Eu decidi que aquilo era o que eu queria fazer. Eu realmente não queria mais continuar fazendo gestão, até porque aquilo não era sustentável, não era uma coisa que ia fazer o meu negócio crescer. E também eu já tava assim, já tava uma situação bem complicada naquilo ali, porque eu tava com muitos clientes, né? Cheguei a ter 24 clientes simultaneamente e eu tava pirando mesmo. Cheguei a ter ali um episódio de burnout e pra mim realmente foi muito difícil, tava bem difícil aquela situação ali. Então eu precisava sair da gestão, realmente queria fazer isso, mas tinha o seguinte, quando eu tinha o trabalho de gestão, eu tinha praticamente ali um salário mensal. Todo mês o cliente me pagava, os contratos eram de no mínimo 6 meses, todo mês eu recebia aquele valor, já tinha tudo certinho ali quanto que eu ia receber. Então era uma coisa que eu basicamente saí da CLT e continuava tendo um salário mensal, eu tinha uma previsibilidade ali e acabava que não era um esforço muito grande vender, porque como eu falei, os clientes vinham basicamente por indicação, eu não precisava fazer uma divulgação em rede social, eu nem fazia isso naquela época. E aí, quando foi em 2017, foi quando eu comecei a produzir conteúdo aqui pro canal, né, em outubro de 2017, foi quando eu lancei meu primeiro curso em setembro de 2017, foi quando eu comecei a vender, eu entrei nesse desafio que eu percebi que eu teria que começar a aprender a vender. E eu tinha muito medo de vender e muito também eu não queria ter que vender, não queria ter que fazer isso, eu tinha medo de não conseguir viver disso, de não conseguir vender diariamente, e isso se arrastou, para você ter uma noção, até 2019. Até 2019 eu fazia ali workshops presenciais, eu fazia um monte de coisa, eu fazia aqui lives, mas eu tinha uma dificuldade tremenda de vender. Na hora de fazer, gente, era uma coisa impressionante. Na hora de fazer o pitch de vendas, que é quando a gente faz a oferta, né, ali numa live, alguma coisa assim, na hora de fazer era impressionante. Caía a internet, já teve vezes de cair a luz na minha casa, bem na hora de falar o valor. Eu tremia, eu gaguejava, era uma coisa terrível. Eu realmente não sabia fazer isso, eu tinha vergonha de vender, também tinha isso, e isso fez com que o meu negócio realmente entrasse numa situação muito difícil, principalmente em 2020, quando veio a pandemia, que aí eu não pude mais fazer workshops presenciais, tinha uma agenda ali para aquele ano inteiro e não consegui fazer porque pandemia, não deu mais para fazer mais nada. Quando foi nesse momento, por eu não me dedicar a vender, ou não saber vender e ter esse preconceito, essa vergonha de não querer fazer isso, o meu negócio acabou indo realmente para uma situação muito difícil e ali eu realmente fiquei basicamente sem faturamento nenhum. Eu já tinha, né, a gestão que eu fazia ali, eu tinha 2 últimos clientes, eles também saíram e acabou que eu tive que aprender a vender na marra. Então essa foi uma fase bem difícil mesmo. Foi quando eu comecei a produzir conteúdos mais fortemente aqui pro canal, foi quando o canal começou a crescer em abril de 2020, mas o que eu sabia fazer muito bem era criar conteúdo, né, gravar vídeo, criar conteúdo, sabia dar aula, né, entregava as aulas do meu curso, mas eu não tinha ali pessoas me procurando, ou eu não tinha a quem eu não gostava muito desse movimento de ter que abordar pessoas para poder vender. Então essa foi uma coisa que eu precisei driblar, porque eu precisava vender. Então é aquela coisa, quando você precisa fazer, você quer ter um resultado, você precisa pagar suas contas, você precisa se manter de alguma forma, você vai lá e faz. Muitas vezes eu vejo pessoas que chegam aqui no meu programa de mentoria, nas consultorias, que não querem vender. E são pessoas que estão precisando até realmente, como eu estava precisando lá atrás em 2020, e não querem vender. E aí eu te falo o seguinte, para você ter um negócio, se você vende principalmente produto físico, se você vive de vendas, por exemplo, aqui eu tenho hoje já, né, um faturamento que era o faturamento que eu queria ter já há muito tempo. Hoje eu não tenho mais dificuldade de vender, não tenho mais vergonha nenhuma de vender. Muito ao contrário, porque eu entendi que o meu produto é bom. O que eu faço realmente é útil para as pessoas, realmente faz a diferença para as pessoas. Pessoas que vêm para minhas consultorias, para as mentorias, que faz o meu curso, são pessoas que saem dali com um aprendizado, com um conteúdo realmente que é útil para elas, né? Então, a partir do momento que eu entendi isso, realmente a coisa se modificou e eu parei de ter essa dificuldade de vender. Eu entendi também o que funcionava para mim, o que eu queria colocar em prática, o que eu não queria colocar em prática, o que eu não queria fazer, o que eu queria fazer. Por exemplo, eu não gosto de ficar no pé do cliente, de ficar ali, vamos fechar, que não sei o que, eu não gosto disso. Tem pessoas aí que falam sobre vendas, que falam que você tem que falar com o cliente
até ele te dizer não. Eu não concordo com essa linha, não gosto de fazer isso. Eu falo pro cliente, eu dou o meu melhor no atendimento com ele, eu falo como é que funciona, eu falo o preço. Se o cliente sentir que faz sentido para ele, no final eu sempre pergunto, faz sentido para você? Se faz sentido para ele, ele vai seguir comigo, ele vai fazer o serviço, vai contratar, vai pagar. Se não fizer sentido, gente, tá tudo certo. Eu penso que é isso, a pessoa tem que saber decidir. Então eu gosto que a pessoa decida por ela mesma que vale a pena ou não contratar aqui o meu serviço. E tá fazendo muito sentido fazer dessa forma, tá dando muito certo fazer dessa forma. Hoje realmente tem aqui a agenda lotada, tanto para as mentorias como para as consultorias. Tô gravando aqui esse vídeo no final do mês de fevereiro, dia 26 de fevereiro. Eu já não tenho mais vagas disponíveis para fevereiro, já tenho também parte da agenda preenchida para março, então realmente dá muito certo fazendo dessa forma. E o que eu recomendo para você, se você também tem essa dificuldade de vender, é que você encontre a sua maneira de vender. Mas o mais importante que eu posso te afirmar que me fez muita diferença, que fez com que eu saísse dessa dificuldade, com que vender não fosse mais uma grande dificuldade para mim, que é uma coisa tão importante, gente, impressionante. Vender, não tem empresa se você não vende. Não existe, sua empresa não existe se você não vende, né? E quando eu comecei a perceber isso, eu falei assim, caramba, eu preciso realmente dar um jeito, porque eu não tô vendendo todo dia. Então, se a minha empresa não tá vendendo todo dia, tem alguma coisa errada. Quando eu comecei a pensar isso, eu comecei a pensar o que eu precisava fazer. E foi justamente isso que foi ali, vamos dizer assim, a virada de chave que fez total diferença e que hoje fez as coisas andarem, que é entender que o meu produto, que o meu serviço é importante para as pessoas, que vender o meu produto, o meu serviço não é errado, que a partir do momento que eu deixo de vender, eu tô deixando de ajudar ali alguém ou, na verdade, também de resolver o problema de alguém. Porque sim, gente, as pessoas elas se comprometem a partir do momento que elas pagam. E também não só por isso, é justo que a partir do momento que eu estudei durante anos para fazer alguma coisa, se eu domino uma determinada área, que é o caso aqui, eu domino essa plataforma do Facebook, eu sei resolver os problemas, eu sei os caminhos para resolver os problemas, é justo que você, que é empresária, que, né, tá aí empreendendo e que tem esse problema, pague alguém para fazer isso. Se não for a mim, vai ser outra pessoa. A partir do momento que eu entendi isso, que eu entendi que não era errado, que eu não estava cometendo nenhum crime por estar vendendo o meu trabalho, que o meu trabalho era assim útil para as pessoas, eu consegui realmente ficar mais tranquila com relação a isso e as coisas começaram a engrenar. As lives, quando eu ia fazer oferta, pararam de cair e realmente eu consegui chegar no objetivo que eu queria. Porque uma coisa também que eu aprendi muito e que uma vez eu ouvi e acabou que ficou muito em mim, que é o seguinte, você não se torna aquilo que você odeia. Então, se você odeia vender, se você odeia vendedores, dificilmente você vai se tornar uma boa vendedora no seu negócio. E para você empreender, vender é um requisito obrigatório, é um requisito básico, que a gente já começa empreendendo já sabendo sobre isso. A não ser que você faça uma gestão de rede social, que era o que eu fazia antes, gestão de tráfego, que aí é uma coisa assim, mais simples muitas vezes, um cliente indica para o outro, mas se você não tem um networking, vamos dizer assim, como o que eu tinha lá atrás, que eu já estava inserida no meio de empresários, e quando eles ficaram sabendo que eu fazia gestão, muitos quiseram me contratar. Se você não está inserida nesse ambiente, você vai precisar buscar sim, você vai precisar ir atrás do cliente, vai precisar prospectar, vai precisar fazer isso. E aí, você precisa entender que se você faz um bom serviço, se você tem um bom produto, você faz um bom trabalho, por que não vender? Foi a partir desse entendimento que as coisas começaram a se modificar, que eu driblei essa dificuldade e hoje eu gosto de vender. Olha que coisa. Não imaginava lá atrás que um dia eu fosse gostar de vender. Hoje eu gosto de vender, porque para mim vender é uma conversa. Eu não forço a barra com ninguém, eu não fico ali em cima do cliente, deixo ele à vontade para ele tomar a decisão dele do jeito que ele acredita que é mais interessante para ele, para o negócio dele. E é isso. É um movimento ali, é um processo respeitoso de vendas, onde eu também imponho o que realmente faz sentido aqui, é um processo de ganha-ganha. Eu sinto que hoje, quando eu vendo, é um ganha-ganha. Eu estou ganhando e a pessoa que está me contratando também está ganhando. E a partir do momento que eu consegui construir esse processo dessa maneira, eu realmente me senti muito melhor, muito mais feliz com esse processo. E é por isso que tem dado tão certo também. Eu acredito de verdade nisso, que quando você acredita no que você está fazendo e você vende algo que é bom para o cliente, bom para você, a coisa
funciona muito melhor. Agora me conta, você que tá aí empreendendo também no digital, tá aqui assistindo esse vídeo, qual que é a sua maior dificuldade? Você ainda tá vivendo ela? Já viveu? Já ultrapassou? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, e é muito importante conhecer um pouquinho mais você que tá aqui assistindo. O Vida de Empreendedora no Digital é sempre onde eu conto as minhas experiências, compartilho com você um pouquinho da minha jornada, porque eu penso que é dessa maneira que a gente consegue se ajudar ainda mais, que a gente consegue crescer, e é esse o objetivo aqui desse quadro. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque isso ajuda o nosso canal a crescer, faz com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e vai começar a mostrar para cada vez mais mulheres empreendedoras que, assim como você, também estão querendo saber aí como driblar alguma dificuldade, como que faz, se de repente a pessoa tem dificuldade de vender. Eu tenho certeza, né, ou espero de verdade que esse vídeo ajude de alguma maneira. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.